Todo ser humano tem a tendência de fraquejar, não é? Todo ser humano tem essa tendência. Mas nós temos que nos fortalecer no Senhor. E também, eu certamente dito, na fé de que nós venceremos, ou de que tudo vai passar, de que as coisas vão continuar, vão ficar bem. Eu gostaria de lembrar, domingo nós falamos de um assunto aqui, eu gostaria de trazer para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto ainda, capítulo 6 de Romanos. Acho que não é 6, deixa eu ver. Para a gente falar um pouquinho sobre essa questão ainda, capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 21. Romanos 8, a partir do versículo, vamos pegar o versículo 18 aí. Os sofrimentos do tempo presente e as glórias do porvir, é o tema, né? Mas nós queríamos trazer algumas coisas interessantes aí, porque esta palavra nos fala também da vida atual de cada um, da convivência, dos problemas e dos desafios que cada um tem. A Bíblia diz assim, nós vamos ver aqui, depois vou pegar um pouco que tem aqui já separado, diz assim, porque para mim, tenho por certo, versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Claro, é claro, que isso é só para aqueles que creem nessa palavra. Né? Ah, pastor, eu não creio na Bíblia. Você pode até estar vivendo essa bênção, mas não está nesta promessa. Tá? Porque quando o Senhor falou que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Ele está falando que aqui no Evangelho há um poder de Deus para aquele que crê. Né? Se a pessoa crê numa outra coisa, se ela crê, não quer dizer que ela vai viver mal porque ela crê numa outra questão. Isso não quer dizer. Mas ela não está vivendo a principal promessa, que é a Bíblia. Né? Uma pessoa que é boa, por exemplo, que faz boas obras, que é boa, que é fiel, que nossa, agrada a todo mundo, quer dizer, faz tudo certinho, mas ela não está dentro do princípio da Bíblia, ela faz certinho, ela vive bem, ela pode até ser salva por aquilo lá, vivendo os princípios de Deus, plantando e colhendo aquilo que é bom, é verdade. Mas não está na promessa de Deus. Para nós o que importa é o que a promessa do Senhor fala, para nós que cremos no Evangelho. Porque o Evangelho, repito, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que quando a pessoa fala, mas a pessoa, ela é boa, ela faz tudo certinho e tal, e a salvação? Bom, a salvação eu não posso julgar. Mas a promessa de salvação é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se a pessoa não está, como é que eu vou julgar? Eu não posso julgar isso. Não é verdade? Por essa questão, queridos, é que de repente nós trombamos com as questões de religiões, denominações de religiões. Por quê? Nós cremos na Bíblia, a palavra do Senhor. O próprio Deus falou que a Bíblia, que é a palavra dele escrita, é o que nós temos que crer. Eu volto a falar o que eu já falei centenas de vezes. Né? Se isso aqui não for verdade, já falei 1 milhão de vezes isso aí, né? Bom, vamos pensar que você que está me ouvindo, você poderia dizer assim, ah pastor, mas essa Bíblia foi homens que escreveu. Eu gosto de falar isso porque é interessante, né? Foi homem que escreveu essa Bíblia aqui. Claro, não podia ser diferente. Né? O homem que escreveu aqui, a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus para formar, corrigir e instruir o homem em toda boa obra. Inspirada por Deus. Então,
Assim como a pessoa, por exemplo, acredita que o Chico Xavier psicografava, eu também acredito. Não tem nenhum problema com isso aí. Não é? Mas acredita que o Chico Xavier podia psicografar, escrever algo lá, mas não acredita que o apóstolo Pedro também podia. Ou que João, ou que Paulo, enfim, qualquer uma pessoa, ou um cristão de hoje. Seria uma ignorância terrível, não é verdade? Os homens inspirados por Deus e mulheres inspiradas por Deus, eles tiveram a palavra de Deus na vida deles inspirada. E por isso escreveram. E se você não crê na Bíblia, vai crer em quê? Qual é a outra referência? Qual é a outra referência? Não existe outra referência que tenha tanta... tudo que nós precisamos para a nossa vida como a Bíblia. Não existe outra referência. Pode ter algum outro livro que se aproxima, tal, que é quase igual à Bíblia, né? Quando a gente conversa os assuntos aí, você fala, mas isso aqui está na Bíblia, mas está na Bíblia, está aí. É tudo bíblico. Porque não tem outro parâmetro. Não existe outro parâmetro. Né? Agora, eu nunca vi ninguém falar assim, olha, você tem que ser feiticeiro para você ir bem. Para você viver bem. Você já viu isso alguma vez? Eu nunca vi. Porque não tem jeito. Agora, você precisa ser santo, santa para ir bem. Aí é normal. Né? Porque todas as pessoas, normalmente, todo ser humano sabe que quanto mais ela produz coisas ruins, mais sofre por aquilo que produz. Por isso que quando a Bíblia fala do amor de Deus e nos ensina a amar, nos chama a atenção para fazermos boas obras e amar o próximo e viver de uma maneira diferente, está falando algo que é próprio de Deus, porque Deus é amor. E eu costumo dizer sempre, né? Pessoas dizem, mas e se tudo isso que você segue for mentira? Se for mentira, eu andava por aí perdido no mundo. Minha vida era uma loucura, né? Como de muitas pessoas. Eu conheci o Evangelho, me converti, criei no Evangelho, mudei, vivo uma vida boa, criei uma boa família, criei meus filhos. Graças a Deus, tenho uma família boa, vivo bem. Se for mentira, eu vivi bem, por causa disso. Não é? Eu vou morrer, não vou nem ficar sabendo. Por quê? Se for mentira, eu não vou ficar sabendo. Mas e se for verdade, tudo que está escrito aqui? Como é que faz? Em outras palavras, eu já estou vivendo a bênção do Evangelho na minha vida hoje. Porque criei no Evangelho, porque mudei a minha natureza humana, porque acredito, porque não é que minha natureza humana mudou. A fé, ela trava muitas vezes aquilo que a minha carne queria fazer, né? Pela raiz adâmica. Então, queridos, é algo interessante, né? O que funciona em nossas vidas, né? O que deve funcionar em nossas vidas é aquilo que a palavra de Deus diz. Muitas vezes eu encontro situações aí que a pessoa diz, olha, eu não sei, parece que eu não creio. Eles falam, primeira coisa que eu quero perguntar para você é se você crê na Bíblia. Não creio. Então não vou falar nada para você. Você não crê na Bíblia, eu vou falar o quê? Eu só creio na Bíblia. E aí você não crê na Bíblia, eu vou discutir o que com você? Eu vou ensinar o quê? Vou falar o quê? Não, porque eu sou ateu. Primeira coisa é que ateu não existe. Ninguém é ateu. Eu nunca conheci uma pessoa que fosse, alguém que fosse ateu, nunca vi. Porque sempre ela crê em alguma coisa. E se crê em alguma coisa não é ateu. Né? Mas, como a palavra de Deus nos tem falado, né? Ele diz assim, porque para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há em nós a ser revelada. Continua. Porque a ardente expectação da criatura
Já falamos isso várias vezes. Espera a manifestação dos filhos de Deus. Há uma expectativa para que o mundo fique melhor, para que as coisas fiquem melhor. Aguarda o quê? A manifestação do Filho de Deus, porque os filhos falam daquilo que é da família. Os filhos falam daquilo que é propriamente do seu convívio. Então, quanto mais nós falamos daquilo que é de Deus, nós estamos falando da criatura, porque Deus é o Criador. A manifestação dos filhos de Deus, nós precisamos nos manifestar. É claro que muitos de nós, às vezes estamos vivendo uma outra realidade espiritual. Eu não espero que nenhum ser humano esteja vivendo, por exemplo, o que eu estou vivendo, o nível que eu estou vivendo espiritual. Não porque eu estou lá em cima, não é isso não. Nada disso. Né? É porque cada um tem o seu nível espiritual por causa da sua vida, da sua formação, da família que foi gerado, da sua convivência, das circunstâncias que a vida a levou, enfim. Então eu não posso esperar que ninguém acredite nas coisas como eu acredito. Não posso esperar isso, porque se eu fosse ver assim, então eu não iria tratar todo mundo com amor, porque eu ia achar que, né, o fulano está mais bem, está melhor espiritualmente, eu estou melhor, não, eu também estou no mesmo caminho. O que é que prova que eu estou melhor espiritualmente? O que é que me deixa feliz? As minhas vitórias, a minha vida, a minha paciência, o meu amor pelo próximo, né? A minha misericórdia. Isso prova que a minha vida mudou, prova que a minha vida tem mudado, prova para mim que a minha vida tem mudado. Alguma vez que eu precisava, ou que eu fico, por exemplo, eu quero chutar o balde, mas eu disse, não vou fazer isso aí, por amor a Cristo. Eu não posso fazer isso, por amor ao meu irmão, minha irmã. Isso é uma mudança de vida. Porque no tempo passado nós chutávamos e tacávamos o balde longe ainda. Entende, queridos? Agora, é claro que esta mudança de vida se deve à fé, ao conhecimento da palavra. E isso vai trazer benefício para nós. Por quê? O benefício para nós é que quando você fica nervoso, fica bravo, você sai fora do seu controle, o maior prejudicado é você mesmo, porque o seu batimento cardíaco vai lá para cima, não é? A sua pressão arterial vai lá para cima, você produz um monte de enzimas contrárias, não é? O seu próprio corpo, não é isso? Então quer dizer, quer que eu fale uma coisa? É burrice. Mas nós herdamos tantas burrices dos nossos antepassados. Viu? Herdamos tantas burrices dos nossos antepassados, da nossa vida, que nós pagamos um preço muito alto hoje, com a nossa própria carne, com o nosso próprio ser, às vezes com a nossa própria família, com a nossa paz, que para nós sairmos daí, parece que nós estamos encravados nisso aí. É muito difícil. É muito difícil sair daí. Então vive mal por quê? Porque, né, destrambelhou ou já veio num sistema ruim de vida que prejudica a saúde, prejudica o relacionamento, prejudica enfim, a vida financeira, prejudica tudo. O simples fato de um ser humano não conseguir dormir já prejudica o seu rendimento. Simples fato. A pessoa vive lá com um monte de problema, né? Ou a pessoa está lá, senta na mesa para comer, aí começa a discutir, né, o relacionamento ali na mesa. Ou começa um questionar o outro. Você fez essa mistura que eu não queria. Enfim. O que você acha que essa comida vai fazer bem para você? O que você acha que vai acontecer? Mas sabe o que a palavra de Deus diz?
Ele diz assim: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o teu pão e a tua água, e tirará do meio de ti as enfermidades. Ah, mas será que Deus vai tirar? Você vai fazer, obedecer a palavra de Deus, e aquilo vai acontecer na tua vida. Simples assim. Não é que Deus vai sair lá do céu, vai vir aqui, abençoar o teu pão e a tua água, e vai tirar de você com a mão as enfermidades. Não é assim. Não é assim que funciona. Quando nós falamos aqui do assunto que nós vamos ter que prestar conta para Deus desse corpo que nós estamos vivendo, e receber, cada um vai receber segundo aquilo que fez enquanto estava no corpo, de bom ou de mal, significa que nós temos uma responsabilidade com a nossa vida. Não é? Temos uma responsabilidade. Continua, por favor. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A raiz adâmica está ali, ó. Quando eu falo raiz adâmica, eu estou baseado ali, né? Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Sujeita. Quando eu falo aqui que o homem tem uma inclinação a se desviar, a desviar-se de Deus, é isso, né? Mas por causa daquele que a sujeitou. Raiz adâmica, pecado. Continua. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, né? A corrupção vai trazer o quê? Problemas, angústia, insônia, ira, briga, tristeza, luto, certo? A liberdade dos filhos de Deus vai trazer o quê? Paz, alegria, confiança, vitória, segurança, saúde. Simples assim. Simples assim. Continua, por favor. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora, porque todo mundo sofre, né? Vamos lá. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O que é a redenção, né? O corpo redimido, o corpo sem o pecado, isso é redenção do nosso corpo. Quando a Bíblia fala que nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, num corpo glorificado, é exatamente isso. Sai desse corpo, a Bíblia fala que planta-se a semente corruptiva, que é esse corpo, que são os pensamentos, a maldade, a natureza humana, e colhe-se o quê? O corpo incorruptível, que é transformado segundo a imagem do Senhor. Amém? Bom, eu gostaria de ler aqui algo interessante que tem nesse texto aqui, para que a gente possa entender. O apóstolo Paulo, nessa mensagem, estava se referindo aos sofrimentos que passamos no tempo presente, quando lutas nos assolam e tudo parece falhar, quando tempestades vêm de encontro com as nossas vidas, muralhas parecem intransponíveis. Isso lhe soa familiar? É comum para você saber isso? Claro que é, né? Quais situações você tem enfrentado? Você está vivendo uma fase boa ou problemas em série, né, resolveram surgir em sua vida? É uma pergunta. É muito raro estarmos com todas as áreas da nossa vida 100% resolvidas, mesmo que estejamos vivendo bem. Sempre tem algo que tenta nos gerar ansiedade ou preocupação. E, no entanto, mesmo vivendo dias de muita angústia ou com apenas um desconforto, precisamos ter esperança e alimentar a expectativa de que coisas novas e boas virão, pois a palavra de Deus diz que as lutas têm dia e hora para terminar.
Jesus é a luz que brilha na escuridão, o socorro bem presente nas angústias e tribulações. Ele é a única garantia de vida abundante, de vermos e vivermos a glória de Deus. Por isso, apegue-se a Ele. Voltando para o assunto lá, todos nós temos a tribulação. Para que a gente tenha menos tribulação, precisamos ter um autocontrole. O autocontrole, nós precisamos o que? Sempre para ter um autocontrole, precisamos crucificar a carne, não é? E deixar o espírito agir. A carne sempre vai querer escapulir, não é? Então você sempre tem que crucificar a carne para poder ter paciência. Se você não crucificar a carne, você vai ter paciência. Porque não é natural você ter paciência. O natural é você explodir. O natural é xingar, o natural é brigar. O natural é fazer coisas erradas. Isso é natural. Para que você não faça isso, você tem que mortificar a carne. Ou crucificar a carne. E nenhum de nós conseguimos fazer isso na totalidade ainda. Mesmo que a gente ache ou fale que está bem, mas em alguma hora, quando nós pensamos que não, a carne escapa. E aí nós vemos sempre que temos um prejuízo por causa dessa questão aí. Então, queridos, o que significa, o que é a palavra de Deus para nós? Ela é um meio de conduta que nos faz viver bem. Estava falando aqui com Moisés no começo, quando o salmista diz, né, que bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor dia e noite, né? Ele medita na lei do Senhor. O que está ocupado a cabeça dele? Ou dela? Agora, aquela que não medita nada na palavra do Senhor, o que está ocupado a cabeça? Se você analisar só esses dois temas, já é profundo para poder entender como que uma pessoa possa viver feliz e a outra viver tão infeliz. Só por aí. Lembrando que nós estamos falando de libertação. Agora para por aí, porque depois não dá tempo, vai lá para Efésios capítulo 4, por favor. Carta de Paulo aos Efésios. Quero lembrar que Paulo está escrevendo aos Efésios convertidos a Jesus. Aqueles que já entregaram sua vida para Jesus. E ele está escrevendo para aqueles que já estavam como nós aqui, né? Já estavam aqui, nós estávamos no crescimento, né? No trato do crescimento. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 17. Nós vamos ler meio rápido para chegar a um ponto que nós queremos aí. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Ele diz assim, olha, eu testifico no Senhor, é uma ordem, estou dando uma ordem que não é minha, é do Senhor, para que vocês não andem como andam os demais gentios. Bom, você pode conviver com os demais gentios, ou aliás, você não tem saída. Tá? E nesse demais gentios tem professores, médicos, e todo tipo de gente, toda classe de gente, comerciantes, né? Enfim, toda classe de gente aí. Agora, a Bíblia diz que você não pode andar como eles andam, você pode conviver com eles, mas você não pode andar como eles andam. Agora, se você não pode andar com os demais gentios, você pode ficar trocando ideia com eles? Sim ou não? Não pode. Isso é o que a Bíblia chama de roda dos escarnecedores. Porque todo mundo vai ter uma teoria de sabedoria. Ele vai ter a dele e você vai ter a tua. Mas quando você partilha essa questão, a não ser um caso que você está buscando
um consenso com bastante sabedoria para evangelizar uma pessoa, para que essa pessoa mude de vida, ou ela vai te ensinar, ou você vai ensinar ela, aí sim. Do contrário, você não pode gastar tempo com isso, porque não é bom. Não vai fazer bem para a tua vida nunca. Entende? Porque a pessoa é agradável, ela pode ser agradável no falar, mas o que ela fala não é bom para ouvir. E contamina. Vamos pensar aí. Continuar para ver aí, né? Volta um pouquinho, irmão, por favor. Né? Para que não andeis como também andam os outros gentios, preste atenção, na vaidade da sua mente. A mente não está meditando na palavra do Senhor, está na vaidade do mundo, as coisas do mundo, da mente. Continua. Entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. Não conhecem Deus, não querem saber de Deus, vivem na ignorância, estão separados de Deus por essa questão. Pela dureza do seu coração, porque não querem se dobrar ao conhecimento de Deus. Né? Você vai lá, o fulano quer bater o martelo prego com o martelo virado. Você vai lá e ensina que ele tem que bater com o martelo assim, ele quer bater assim. Mas nunca quer aprender. O que você vai fazer? Né? Queridos, nós temos que estar sempre pronto para aprender. Porque nem tudo que nós achamos que está certo, verdadeiramente está certo. É prático para nós defender aquilo que nós achamos que está certo. Mas não é em tudo que nós estamos certos. Vamos lá. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram, a dureza de coração, perdeu o sentimento, entregaram-se à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Significa o seguinte, eu já comentei aqui, ninguém se torna alcoólatra de um dia para o outro. Né? Então, assim, fulano de tal, ele nunca bebeu, hoje ele bebeu um garrafão de treco qualquer aí, virou alcoólatra. De um dia para o outro não vai virar alcoólatra, ele pode ter um coma. Ninguém virou prostituto ou prostituta de uma vez. Ninguém virou ladrão de banco de primeira. Se for roubar banco, ele começa roubando a galinha do vizinho. Ou não? Tudo tem um começo e a coisa vai crescente. Porque se o ser humano endurece o seu coração naquilo que lhe traz um pesar, que é o pecado, o que acontece? Ela endureceu o coração e o coração cada dia mais fica duro. E aí ela vai ficando crescente no erro. A ponto, por exemplo, de um ser humano não ter vergonha de estar numa esquina se prostituindo abertamente. É comum? Não. Mas aquela pessoa não tem mais vergonha daquilo. Por quê? Porque já está corrompida com aquele pecado. E a mesma coisa é com o político corrompido, é com o prostituto corrompido, é com... Enfim, tudo. O crente que prega a palavra errada, outros interesses que não é a palavra de Deus, enfim, tudo assim. Tudo é igual. E se nós também não vigiarmos a nossa boca, a nossa conduta, nós vamos ficando duro e aquilo para nós vai sendo normal. Normal o escândalo, normal a briga, normal a ira, normal tacar as coisas para o chão, normal fazer desaforo, nós vamos achando normal. É por essa razão que Apocalipse diz assim, aquele que é sujo, suje-se mais. E aquele que é limpo, limpe-se mais. Olha, eu estou no caminho da conduta de Deus, então eu quero o quê? Me limpar cada dia mais. Agora, eu estou no caminho do mundo, então vai se sujando cada dia mais, porque vai se envolvendo com outras coisas, com pessoas do mesmo nível, pessoas que vão corrompendo aquela vida e vai se sujando mais, e o salário disso é
A morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos lá. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, ou com Cristo, continua. Se é que tendes ouvido, né? Tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Muitas pessoas já ouviram, mas não adiantou ouvir. Né? Não adiantou ouvir e sofre ou passa tudo o apuro que passa, porque não ouve só com esses ouvidos, mas não desce ao coração. Continua. Que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Tudo é engano, né? E vos renoveis no espírito da vossa mente. Pensa outras coisas. Meditação, no caso que você estava comentando aí. O caminho é este. O caminho é você meditar coisas boas. Você se aproxima de Deus. Eu estou falando aqui, queridos, mas eu não estou pregando uma religião, independente da religião. Isso aqui é algo que todo ser humano, né, precisa fazer. Se despir do homem velho, aquilo que foi herdado. Nós continuamos querendo nos despir daquilo que nós herdamos, para viver para ser uma nova criatura, tá? E vos renoveis o espírito da vossa mente, continua. E vos revistais do novo homem. O novo homem agora, que é o quê? Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quem não está em Deus não consegue ter justiça e viver em santidade, porque continua vivendo na corrupção do pecado. Continua. Por isso deixai a mentira e falai a verdade a cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Continua. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Né? Aquilo que eu falei no começo, você pode ficar com vontade de chutar o balde, vamos colocar aí a ira, né? Vocês, bom, eu não vou fazer isso porque agora eu sou uma nova criatura. O homem adâmico está aí, escondidinho aí, né? Se você deixar, ele escapa. É? Mas você não pode, porque você agora está controlando esse homem adâmica, essa mulher adâmica, né? Com o teu espírito renovado na palavra do Senhor. Então você não pode cometer aquela ação, porque você vai jogar contra aquele princípio novo que está na tua vida. É isso que a Bíblia está dizendo aí. Continua. Não deis lugar ao diabo. Significa o seguinte, volta um pouquinho. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Se você não perdoar e não esquecer até de tarde, você vai dormir com um fardo do teu lado, pesado. Aí no outro dia, você já deu lugar ao diabo. Peraí. O diabo não vai entrar na sua casa e aparecer, estou aqui porque você não perdoou ontem, com uma roupa vermelha preta, com um garfo na mão. Não. O diabo, Deus e o diabo está dentro de cada um de nós. Quando nós falamos aqui, por exemplo, as curas de Deus em nossas vidas, as curas de Jesus, tem que partir de nós. A tua fé te curou. Seja feito conforme a tua fé. Jesus falou isso quantas vezes? Mas, né? E a questão do diabo? Né? Jesus falou para Judas, né? Por que você deixou Satanás entrar no teu coração? Qual que era a tua mente, o teu pensamento? Qual que era o teu desejo? Né? Comprar aquele campo? Né? A chance era aquela, entregar Jesus por 30 moedas para comprar aquele campo? Por que você deixou Satanás entrar no teu coração? Aí quando Jesus falou assim, que é impossível que no mundo não haja escândalo, mas ai daquele pelo qual o escândalo aconteceu. Está dizendo, olha, tudo isso que você conhece vai continuar acontecendo,
Mas pode acontecer através de você, de mim, ou nós não deixarmos acontecer. Através das nossas vidas isso. Mas vai acontecer através de outro que estiver vulnerável aí. Os escândalos não vão deixar de acontecer. Mas ai daquele. Por essa razão, né, que a Bíblia nos dá a entender que, nos fala claramente que Jesus escolheu Judas para trair ele. Né? Qualquer um ali que tivesse deixado o coração aberto, poderia ter traído Jesus. Não propriamente dito Judas. Como hoje qualquer cristão pode ser um Judas. Quantos maridos aí, né, que deveriam proteger as mulheres se tornam um Judas na vida dela ou vice-versa? Quantos? Quantos filhos que era para ser, né, bênçãos se tornam Judas na vida dos pais ou vice-versa? É? Ah, mas como que naquela família aconteceu isso? Aí nós, como a razão humana, nós não conseguimos compreender essas coisas. Mas para encerrar aqui, irmãos, eu quero que você vá agora para o capítulo 5 aí, também de Efésios. Vamos parar por aqui que não temos mais tempo. Versículo 9. 5, Efésios 5, 9. Para fechar. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade. Olha, a pessoa está dando fruto do Espírito, está realizando coisas boas, está dando fruto do Espírito. Ah, mas só o crente? Não, claro que não. Claro que não. Porque todos são criaturas de Deus. Todos são criaturas de Deus. E aquela pessoa, ela pode estar passando por uma fase, depois lá na frente ela vai mudar. Uns se convertem com 20 anos, outros com 10, outros com 50, outros com 80. E aí que vai chegar a verdade naquela vida e vai abrir aquele coração. É assim que funciona. Então a Bíblia diz assim, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade. O fruto do Espírito é bondade, justiça e verdade. Parece simples, não parece? Mas não é. Mas não é. Porque quando nós estivermos cumprindo a bondade, eu consegui ver o meu irmão, a minha irmã, alguém que não é o meu filho, a minha filha, e ter misericórdia daquela vida, e pensar que dói nela a palavra que eu falo, dói nela a pancada que eu daria, ou enfim, qualquer ação que eu fizer contra aquela vida, se eu pensar que dói, não é? Então estou dando um fruto de amor, de bondade no meu coração, né? E justiça, se eu pensar que eu tenho que tratar bem o outro, que eu não posso difamar, que eu preciso cuidar da vida do outro, que eu preciso ser honesto, eu estou cumprindo justiça. E a verdade, né, é a mesma coisa. Não posso extrapolar fora da verdade. Então tudo isso significa o amor de Deus, o amor que nós temos que viver para que o tempo da nossa vida aqui na terra seja um tempo de bênção para as pessoas que vivam à nossa volta e sejamos o espelho daquilo que estamos vivendo. Continua. Aprovando o que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor? O que eu vou aprovar? Né? Eu sou o professor agora, vou aprovar. Você está vivendo em bondade? Eu vou aprovar que você está vivendo em bondade. Eu vou reconhecer. O que a Bíblia está falando é exatamente isso. Eu vou reconhecer aqueles que estão vivendo em bondade. Olha, o José mudou. Eu vou reconhecer a mudança. Essa irmã mudou, eu não sei o nome até agora. França, é verdade, já sabia. Você mudou. Então você está dando fruto de mudança, de verdade, de bondade. Isso é algo realmente importante para a gente entender. Essa é a mudança do que o Evangelho fala. Essa é a conversão do que o Evangelho fala. Aquilo que é agradável ao Senhor. Continua. E não comuniqueis como as obras infrutíferas das trevas,
o que ele fala? Não comunique, não partilhe. É obra da treva? Não partilha. Não é? Hoje nós vemos aí um monte de cristão que fica aí vendo rede social, aquilo que não presta, está aí, tá, mas você não precisa ver. Ou melhor, não se exponha a isso, nunca. Não é bom. O fulano tal está contando uma piadinha, porcaria, só conta piada. Conta piada, não quero nem amizade. Eu não quero, porque minha vida não é piada. Pronto, simples. Não é? Está na tua boca, você pode aceitar ou não. Porque a pessoa, fulano, já fiz isso um monte de vezes. Porque o fulano é meu amigo, o fulano é meu amigo, mas só manda porcaria no zap para mim. Me chama lá para ver um negócio e fala porcaria. Não é um nem dois, já foi um monte. Sei lá, se for para você mandar isso aí, para, não manda mais não, porque eu não quero ouvir isso. Simples. Quer continuar sendo meu amigo? Tudo bem? Não quer? Não vai me fazer falta. Não, porque o fulano é meu amigo. O cristão está lá mandando para outro monte de porcaria. Se mandar para mim, eu vou falar na bucha. Olha, não manda isso não, porque isso não presta, eu não quero. A Bíblia diz que você tem que estar recitando hinos e cantos espirituais, né? Que exalta a tua vida e exalta o Senhor. Você está fazendo o contrário do que a Bíblia está falando. Vai dar o quê? Pau na tua cabeça. Não vai dar outra coisa. Pronto, simples. Amém? Mas antes condenai. Exatamente, é sair disso. Continua, porque agora vai chegar o que é bom. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Vai lá. Mas todas essas coisas se manifestam. Aparecem. Como é que elas aparecem? O fruto do mal aparece. O fruto do escândalo aparece. O fruto do erro aparece. Né? Sendo condenados pela luz, porque a luz tudo manifesta. Continua. Agora eu quero que você ajude eu. Né? Por isso, diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, é exatamente isso que é o princípio da mudança da vida de um ser humano. Desperta. Você está dormindo aí, então a pessoa está dormindo, quando desperta desse sono. O que está trazendo de bom para você? O que está trazendo de benefício? Mas a gente precisa tomar uma posição para sair. Se você procurar na Bíblia, queridos, todos os grandes homens e as grandes mulheres da vida precisaram tomar uma posição diante do bom da sua vida. E nós não somos diferentes. Precisamos tomar uma posição. Seja ela em relação à finança, seja ela em relação às enfermidades do nosso corpo, seja ela em relação à vida conjugal, enfim, em qualquer área da nossa vida, precisamos despertar do sono. O que está acontecendo em nossa vida para que o bom comece a acontecer em nossas vidas? Quando Jesus falou assim, que não se pode pôr vinho novo em odres velhos, ele está falando exatamente como é que eu vou fazer uma coisa nova na tua vida se esse ranço da maldade ainda está dentro de você. É o que Jesus falou. Se eu pôr vinho novo em odre velho, vai arrebentar, vai desperdiçar tanto o vinho como o odre. O odre não vai aguentar por causa da fermentação do vinho novo, e vou perder o vinho novo e o odre. Jesus falou isso. Então, é preciso ter uma consciência para começar uma mudança. Né? E para continuar nessa mudança, precisa crer, precisa ter projeto, precisa persistir. Amém? Essa é a palavra do Senhor, né? Para essa noite de libertação. Então eu gostaria que cada um de nós
aqueles que vão estar nos ouvindo, não é? Que entendam que não é um passe de mágica a mudança de vida, é uma mudança de atitude. Quando o Senhor nos chama a conversão, conversão quer dizer mudança de direção. Conversão é mudança de direção. Para onde vai indo o caminho, para onde vai te levando o caminho que você está seguindo? Onde vai dar esse caminho, se você não mudar de direção? Mas você já viu centenas de pessoas, eu estou falando aqui, homens, mulheres, em todos os sentidos. Você já viu milhões, centenas de pessoas que estão andando o mesmo caminho que você estava andando, e para onde, o que já aconteceu com eles? Você vai continuar nesse caminho? Diz a Bíblia: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, te esclarecerá. Amém? Pai, nós glorificamos o Teu nome, exaltamos a Ti na beleza do Teu amor, da Tua santidade, do Teu ensinamento, e que nós possamos a cada dia sermos fortes e corajosos para tomarmos as decisões necessárias para a mudança das nossas vidas. Quando a Tua promessa diz que em todo lugar que nós colocamos a nossa mão vai haver prosperidade e que a bênção vai nos alcançar se nós ouvirmos a Tua palavra e obedecermos o Teu Evangelho. Assim, Senhor, nós queremos que vidas e vidas nessa noite tomem uma posição, percebam em que caminho estão andando, e já sabendo de muitos amigos e vidas que o que já deu este caminho, possamos tomar uma posição hoje, levantar-se dentre os mortos, erguer a cabeça e deixar que Cristo te ilumine, para que Ele possa ser a tua luz e a tua verdade, para que você tenha uma vida tranquila e calma, cheia da unção e da graça do Senhor. Nós aqui oramos, Senhor, por todas as famílias que vão estar nos ouvindo. Que a tua graça, o teu Espírito e o teu poder seja na vida de cada um, trazendo, Senhor, a realidade da tua palavra, trazendo, Senhor, um coração quebrantado como a tua palavra declara. Para a glória do teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos colocar em pé. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a doce presença, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Deus abençoe você.